Atenção! Começa agora uma teleaula de História do Ensino Médio. Você vai assistir a teleaula de número 53. Bons estudos! Na teleaula de hoje, você vai ver por que a Primeira Guerra Mundial afetou culturalmente o nosso país. E de que maneira o movimento modernista contribuiu para a formação de uma nova imagem do Brasil, de uma nova fisionomia cultural. E aí, então se liga que a nossa teleaula está começando. Foi neste teatro, o Teatro Municipal de São Paulo, que em fevereiro de 1922 aconteceu um evento importante que marcou profundamente a cultura do nosso país. Foi a Semana de Arte Moderna. Mas o que foi a Semana de Arte Moderna? Foi um evento que reuniu artistas intelectuais que estavam preocupados em encontrar uma nova forma de expressar o Brasil, através da música, da literatura, da pintura e das artes plásticas. Essa busca, essa procura acabou gerando um movimento, e esse movimento foi chamado de movimento modernista. Mas como surgiu o movimento modernista? E por que ele surgiu? Para a gente responder essas perguntas, a gente vai precisar voltar um pouco no tempo, para alguns anos antes daquele agitado 1922. 1914. Estamos na Europa. Estoura a Primeira Guerra Mundial. 3 anos depois, em 1917, o Brasil entra na guerra para defender os ideais da civilização francesa. É uma época em que a cultura francesa exerce forte influência sobre o Brasil. Conhecida como Cidade-Luz, Paris é considerada a capital do mundo ocidental. Seus poetas, seus músicos, seus artistas em geral, quase tudo que acontece em Paris é copiado mundo afora. Essa admiração pela França é tão grande que tudo que vem de lá é considerado civilizado. Já as coisas da terra do Brasil não merecem o mesmo status. Os próprios brasileiros consideram as coisas daqui primitivas e sem valor. Prova dessa influência francesa pode ser vista nas construções brasileiras do começo do século, nos cafés, nas revistas e até nos cartazes publicitários. Tudo procura reproduzir o estilo da Belle Époque francesa. Só que a Primeira Guerra destrói o mito que se criou em torno da cultura francesa. O cenário que moldurava tanta arte e liberdade passa então a mostrar uma outra face, a dura face da guerra. Paris não é mais uma grande festa. Com a guerra, a paisagem europeia se transforma. O que se vê são ruínas, miséria, desolação. A Cidade-Luz já não brilha mais. A Europa deixa de ser o modelo de civilização e desenvolvimento que tantos países seguiam. Afinal, como é que se pode chamar de civilizado um continente onde seus irmãos se matam uns aos outros? O modo de vida europeu passa a ser questionado com o fim da guerra. Chega também ao fim a ideologia chamada liberalismo. E no Brasil, como será que ficam as coisas depois dessa guerra? Em 1918, com o fim da Primeira Guerra Mundial, Paris já não era mais a mesma. Já não servia mais como modelo. E agora, o que nós iríamos fazer? Em quem nós iríamos nos inspirar? Em quem o Brasil iria se espelhar agora? No meio da Primeira Guerra Mundial, em 1916, um escritor chamado Spengler escreveu um livro que fez muito sucesso. A Decadência da Civilização Ocidental. Em resumo, esse livro anunciava a decadência da Europa e a aurora de um novo mundo. E que novo mundo era esse? Segundo o livro, o nascimento de uma nova civilização estava na América. O impacto que essa ideia causou entre os brasileiros foi enorme. Acostumados a acreditar que tudo que vinha de fora é que era bom, os brasileiros de repente se veem diante de si mesmos. Mas quem eram os brasileiros? O que era ser brasileiro na década de 20? A resposta, ninguém sabe. Mas a pergunta serviu para que, pelo menos pela primeira vez na sua história, os brasileiros começassem a olhar para si próprios. Olhar para si próprios até que não foi difícil. O difícil foi constatar que pouco ou quase nada sabíamos sobre nossa própria cultura. Quem melhor definiu esse momento de buscas e incertezas foi o escritor Lima Barreto. Ele fez a seguinte afirmação: nós não conhecemos uns aos outros dentro do nosso próprio país.
A situação não era nada fácil. O Brasil tinha ficado anos se espelhando na França, querendo ser a França. Aí chegou a guerra e com ela o ideal da cultura francesa desmoronou e o Brasil ficou sem um modelo para seguir. Definitivamente, o Brasil precisava conhecer o Brasil. E foi nessa busca, nessa procura do que é ser brasileiro, que se envolveu a grande maioria dos intelectuais e dos artistas daqueles agitados anos 20 do pós-guerra. O que esses artistas e intelectuais buscavam era um novo jeito de expressar o país, através da literatura, das artes plásticas, da música e da pintura. Essa procura virou um movimento, e esse movimento ganhou um nome: Movimento Modernista. Ser moderno era estar a par das inovações artísticas e intelectuais, mas, sobretudo, absorver essas informações com uma maneira crítica e criativa. Ou seja, estar antenado ao que está acontecendo, mas com os olhos bem abertos, filtrando tudo isso. E foi com esse espírito crítico, moderno, criativo e brasileiro que aconteceu a Semana de Arte Moderna, exatamente aqui neste Teatro Municipal de São Paulo, em fevereiro de 1922. Durante os 4 dias em que funcionou, a Semana de Arte Moderna mostrou concertos, exposições, palestras. O Brasil parecia estar se encontrando com um novo Brasil. E este era o espírito do movimento: mostrar uma nova imagem do país, uma nova fisionomia cultural. O que antes era escondido, agora era mostrado. A cultura africana e indígena não podiam mais ser negadas. Elas eram parte da nossa realidade. Bem, é claro que muita gente não gostou daquelas inovações todas. Para muita gente, aquilo não era cultura e muito menos arte. Olha, quando o compositor Villa-Lobos usou instrumentos de congada e tambores numa apresentação sinfônica, e mais, transformou em instrumento musical uma folha de zinco como essa, o teatro quase veio abaixo de tanta vaia. Aliás, aqueles eram considerados instrumentos populares, instrumentos da cultura indígena, africana, motivo suficiente para ficarem fora de uma coisa tão sofisticada quanto uma orquestra. É claro que não era essa a opinião dos modernistas. Para eles, essa mescla de culturas, esse caldo de culturas era justamente o que tornava a cultura brasileira tão diferente e original. Mas não foi só a polêmica música de Villa-Lobos que aconteceu na Semana de Arte Moderna. Coisas importantes como pintores como Di Cavalcanti, Anita Malfatti, Guilde e também escritos de Mário de Andrade, Oswald de Andrade e Ronald Carvalho. E apesar da sua inegável importância, é importante que se diga que a Semana de Arte Moderna foi apenas um marco simbólico do modernismo. Foi o empurrão que faltava para lançar de vez um movimento que já vinha acontecendo há muito tempo. No Rio de Janeiro, por exemplo, desde o fim do século XIX, já se percebia o interesse pela música popular, como o machixe, o corta-jaca e a modinha. E em vários pontos do país, alguns artistas começavam a defender a cultura negra como expressão do Brasil. O modernismo não nasceu e também não morreu com a Semana de Arte Moderna de 1922. Ao contrário, ele continuou cada vez mais vivo, mais presente na cultura brasileira. Com o modernismo, a arte brasileira ganhou um novo sentido e passou a refletir as rápidas mudanças pelas quais passava o país naqueles agitados anos 20. Por exemplo, como nos mostra também o quadro São Paulo 1924 da pintora Tarsila do Amaral. As fábricas, as avenidas, o mundo urbano com seus edifícios, suas máquinas, seus luminosos. Tudo corria muito rápido e a arte não podia ficar para trás. Cada vez mais era necessário ousar, criar, reinterpretar. A formalidade dava lugar à ousadia. Mas uma pergunta fundamental, a que detonou todo o movimento modernista, ainda não foi respondida. Lembra qual era? Tudo começou quando o Brasil passou a olhar para a sua própria história, para si próprio. Que país é este? Quem somos nós? O que é ser brasileiro? Será que temos uma cultura própria? Para responder tantas perguntas, os modernistas começaram a contar uma outra história do Brasil, onde o humor e a sátira não podia faltar. Veja só como o escritor Oswald de Andrade contou a sua. Lá vai uma barquinha carregada de aventureiros. Lá vai uma barquinha carregada de bacharéis. Lá vai uma barquinha carregada de cruzes de Cristo. As barquinhas, se você ainda não percebeu, são nada mais, nada menos do que as caravelas de Cabral. As caravelas da colonização.
Heróis, monumentos, medalhas, grandes feitos, nada disso interessa. Com muito humor e reverência, a história do Brasil, na visão dos modernistas, traz à tona a cobiça dos povos, a exploração dos índios e dos negros, a depredação de nossas riquezas. O Brasil abria seu baú e mergulhava na sua própria história. Mas foi alguns anos depois da Semana de Arte Moderna que iria surgir um dos marcos mais significativos do modernismo. 1928. Estamos em São Paulo. Chega às bancas o livro Macunaíma, de Mário de Andrade. Macunaíma é o nome do personagem principal do livro, que até hoje é uma das mais expressivas traduções do que é ser brasileiro. Macunaíma nasce índio, depois vira negro e por fim se transforma num branco. As três raças que mescladas fizeram o que hoje chamamos de povo brasileiro. Além de concentrar numa mesma pessoa o negro, o índio e o branco, Macunaíma também sobrevoa o país num pássaro chamado tuiuiu. Lá do alto, Macunaíma pôde então observar como as regiões do Brasil são diferentes. E é justamente nessas diferenças que encontramos aquilo que o Brasil é. Em síntese, o que Mário de Andrade quis dizer com Macunaíma é que o povo brasileiro não é completamente branco, nem completamente negro e muito menos completamente índio. O brasileiro é um pouco dessas três raças, é um povo em formação. Macunaíma, por fim, nos diz que ainda temos muito mais perguntas do que respostas. Macunaíma tentou fazer um retrato do Brasil, do seu povo e da sua cultura. Um retrato um tanto quanto polêmico. Tão polêmico que havia mesmo entre os modernistas quem discordasse dessas ideias, como o próprio escritor modernista Cassiano Ricardo, que numa espécie de resposta ao Macunaíma escreveu seu Martim Sererê. Ao contrário do Macunaíma, Martim Sererê era um herói bem comportado, sério e patriota. Sem questionar a nossa história, Martim Sererê é uma espécie de soldado sempre defendendo as nossas fronteiras. Apesar desses dois escritores serem modernistas e contemporâneos, cada um tinha uma maneira diferente de ver o Brasil. Um queria questionar e o outro queria louvar o que já existia. De qualquer forma, o modernismo introduziu uma nova forma de olharmos para nós mesmos e para a nossa história, com um olhar crítico e criativo, onde a cultura era alguma coisa mais ampla, maior do que simplesmente um concerto de música clássica e as bibliotecas públicas. A cultura é expressão própria de cada nacionalidade. E onde quer que a gente olhe, a gente vê a cultura brasileira. O que o modernismo mostrou é que a cultura não está apenas nas grandes cidades. A cultura está em todas as regiões. Em cada pequena cidade que compõe o Brasil, existe cultura. O que somos, o que comemos, o que construímos, as histórias que contamos e inventamos, tudo isso é cultura. E você, já reparou no seu bairro e na sua cidade? Já parou para pensar o quanto de cultura está à sua volta? Bom, mas esse passeio cultural vai ter que esperar um pouco, porque agora nós vamos ficar com a revisão. Atenção, se liga aí que é hora da revisão. Na teleaula de hoje, você ficou sabendo o fascínio e a influência que o modo de vida francês exerciam sobre o Brasil. Você viu também que com a Primeira Guerra Mundial, a França deixa de ser tão admirada e o Brasil passa a procurar sua própria identidade. Dessa busca surgiu o movimento modernista, em que artistas e intelectuais contribuíram para a formação de uma nova imagem do Brasil, de uma nova fisionomia cultural do nosso país. Bem, na teleaula de hoje, você pode ver como uma guerra que aconteceu tão longe lá na Europa pode mexer tanto com a nossa história, com a nossa cultura. É que na história, você já deve saber, ou as coisas acontecem mais ou menos assim, um fato puxa o outro, uma ação desencadeia a outra e por assim vai. Mas não foi só com a cultura brasileira que a Primeira Guerra mexeu. A nossa economia sofreu e muito os efeitos da Primeira Guerra Mundial. Mas esse é um outro assunto. Um assunto para a nossa próxima teleaula. Conto com você e até lá.